É, meu amigo, a última rodada da Série C chegando e tu tá aí preocupado com o teu time. Eu não vou dizer pra não se preocupar, mas nesse vídeo tu vai ver o que o teu time precisa fazer e o que não pode fazer pra garantir a vaga na próxima fase da Série C. Já vai deixando o teu like, clica aí no botão do gostei, te inscreve no canal se fores novo por aqui e comenta qual é teu time, ele vai passar? Tá aqui só de curioso? Ou teu time já se classificou? Manda aí nos comentários também. Bora pro vídeo? Primeiro de tudo, bora falar da classificação atual. Os times chegam assim para a última rodada. Só temos duas vagas no G8. Atualmente elas estão ocupadas por Botafogo da Paraíba e Clube do Remo. Mas Aparecidense e Vitória lutam firmemente por essa vaga. Esses quatro times são os que estão brigando realmente feio. Ipiranga e São José sonham com uma classificação, mas dependem muito de outros resultados. Mas a gente vai colocar também as possibilidades para eles. O Botafogo da Paraíba enfrenta a Aparecidense fora de casa. O Remo visita o Botafogo de Ribeirão Preto e o Vitória recebe o Brasil no Barradão. E esses são os principais jogos que a gente vai analisar aqui. Começando do simples, se o Remo ganhar do Botafogo de Ribeirão por 1-0, a Aparecidense ganhar do Botafogo da Paraíba por 1-0 e o Vitória ganhar do Brasil por 1-0, se classificam Remo e Aparecidense. Então, vitórias simples de todos classificam Leão e Camaleão. As vagas tendem a ser decididas inclusive no saldo de gols e a gente já vai falar disso. Quem vencer com mais saldo de gols se classifica. Nesse exemplo aqui, se o Remo vencer o Botafogo por 1-0, a Aparecidense vencer por 2-0 e o Vitória vencer por 4-0, a Aparecidense e Vitória fizeram mais saldo que o Remo e aí eles passaram. Então, saldo de gols pode decidir uma vaga nessa última rodada da Série C. E como temos um confronto direto, se houver um empate entre Aparecidense e Botafogo, o Botafogo se classifica. Ele tem essa vantagem do empate, independente dos outros resultados. E aí, a outra vaga vai ficar com quem vencer por mais saldo. Nesse exemplo aqui, se classificariam Remo e Botafogo. Como vocês podem ver, se o Remo ganhar por 2-0, o Vitória ganhar por 1-0 e o Botafogo empatar em 0-0 com a Aparecidense, o Remo, como teve mais saldo que o Vitória, passa de fase. Se houver um empate no jogo do Remo, uma vitória simples classifica o Vitória. Por quê? Porque nesse caso, Aparecidense e Botafogo um tiraria a vaga do outro. E o mesmo pode acontecer no contrário. Se houver um empate no jogo do Vitória, uma vitória simples do Remo classifica o Leão Paraense. Pelo mesmo motivo de que a Aparecidense e o Botafogo brigariam pela outra vaga. E um detalhe, se Remo e Vitória não ganharem, uma vitória da Aparecidense classifica ela e o Botafogo também. Então, apesar do Botafogo ter uma certa vantagem do empate, ele também vai ter que secar Vitória e Remo. E aqui a situação começa a ficar mais complicada. Acho que já dá para vocês deixarem o like, né? Deixa o like aí, te inscreve no canal, que agora presta bem atenção. Tu que estava só ouvindo aí o vídeo, vê agora pra gente falar com mais cuidado, porque vai entrar uma bronca pesada de saldo de gol, gol marcado e tudo mais. Acredita que teu time vai se classificar? Com qual placar tu acha que teu time vai se classificar? Qual combinação? Manda aí nos comentários. E agora, bora falar dessa questão aqui dos gols marcados. Remo e Aparecidense brigam diretamente também pelos gols marcados. Caso a Aparecidense vença ou empate, marcando 2 gols a mais que o Remo, os cartões vão decidir. Então, se o Remo empatar em 0-0 e a Aparecidense empatar em 2-2, a disputa entre esses dois, caso o Vitória não vença, vai ser por cartões. A mesma coisa, por exemplo, se o Remo empatar em 2-2, a Aparecidense empatar em 4-4. Se o Remo ganhar por 1-0, a Aparecidense ganhar por 3-2, que ela ganharia com 1 de saldo, mas fazendo 2 gols a mais que o Remo. Então, nesse exemplo aqui, especificamente de Remo e Aparecidense, a quantidade de gols marcados pode decidir, caso o saldo de gols não decida. E aqui esse exemplo, né? Se Remo e Aparecidense brigam diretamente pelos gols marcados, nesse exemplo, a Aparecidense empataria com o Remo e quem tiver menos cartões passa junto com o Vitória. Então, se o Vitória ganhar, Remo e Aparecidense podem decidir a vaga ali por conta dos gols marcados, não só pelo saldo de gols.
E para isso acontecer, o Vitória tem que fazer saldo, porque ele leva uma desvantagem nessa questão de quantidade de gols já feitos na Série C. Aqui um exemplo disso, ó. O Vitória tem 10 vantagens em relação aos gols marcados. Por exemplo, se Remo e Aparecidense ganharem, o Vitória é obrigado a passar pelo saldo, ou seja, se os dois vencerem por 1-0, o Vitória tem que vencer por 2-0 ou mais. Ou ganhar por um placar muito maluco, como um 6-5, o que eu acho que é muito difícil. Então, se o Vitória vê que Remo e Aparecidense estão ganhando, ele vai ter que buscar o saldo de gols. Nesse exemplo aqui, ó, se Remo e Aparecidense ganharem por 1-0 e o Vitória for lá fazer 2-0, o Vitória passa os dois. E agora entra a turma da esperança ali, né? Abrir a porta da esperança pro Ipiranga e pro São José. Mas, se todos os três não ganharem, uma vitória simples classifica o Ipiranga. O Ipiranga passaria todo mundo na pontuação. É difícil, né? Mas existe essa possibilidade. E aí pode ser derrota ou pode ser empate no caso do Ipiranga. Por quê? No caso do São José, os três têm que perder, o Ipiranga não pode ganhar, e aí uma vitória do São José classifica ele para a segunda fase da Série C. Então é isso, galera, as possibilidades. Resumindo, o time que conseguir ganhar por mais saldo, provavelmente vai se classificar. O Vitória tem uma desvantagem em relação a gols marcados, então ele tem que buscar, de fato, ter vantagem em saldo de gol. O Botafogo da Paraíba tem vantagem do empate contra a Aparecidense, mas se ele perder, vitória do Vitória ou do Remo tira também o Botafogo da Paraíba da situação de classificado. E Ipiranga, São José sonham com essa vaga, mas vão ter que secar demais. E a Aparecidense só depende de si. A Aparecidense ganhando e fazendo saldo, elimina o Botafogo e pode se classificar. Mas se a Aparecidense ganhar e perder no saldo, roda tanto ela quanto o Botafogo. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem acompanhou. Espero ter explicado bastante das situações. Claro, podem existir outras zilhões de situações aí de placar e tudo mais, e aí não dá pra gente colocar. A gente tentou colocar aqui os placares mais simples possíveis. Os times podem passar perdendo, podem passar empatando, pode acontecer tudo isso. Sentiu falta de alguma possibilidade? Comenta aí que a gente vai responder vocês. No sábado, dia da última rodada da Série C, vai ter muita live aqui no Toro Tático. Então te inscreve no canal e clica no sininho para notificação. É isso, galera. Valeu e até a próxima. No, no, no.